Paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntas para aprender da palavra de Deus, para crescermos, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? O título hoje é Deus que te concede a vitória. Não é o homem, não é a família, não é no trabalho, não é aquela pessoa que você tanto confia, não. É Deus que vai te conceder esta tão grandiosa vitória. Porque às vezes fazemos tanta expectativa, né? E termina dando em nada. Sabe por quê? Porque o outro é falho, mas o Senhor não. A Bíblia diz que maldito um homem confia em outro. A gente respeita, a gente ama, mas confiança, certeza, convicção da nossa vitória vem de Deus. Ele é o fiel amigo. Então é Deus que vai te conceder a tua tão sonhada vitória. Bete, tem tanto atrapalho, sempre vai ter. Porque o inimigo quer tirar a minha visão e a sua do foco. Quer nos tristecer, quer nos paralisar. Mas ele é que é um derrotado, ele é que é um paralisado pelo sangue de Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos. Então a minha tão sonhada vitória e a tua venha de Deus, que fez os céus e a terra, que se inclina para ver a terra, que está comigo e está contigo, conhece nossos sonhos, nossa mente, nossos corações, nossas lutas, conhece no passado quanto já lutamos. Ele é o justo juiz, ele é o fiel amigo, ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que criou a mim e a você. Eu vou falar para vocês hoje de um livro onde Deus falou tremendamente ao meu coração. E do jeito que ele concedeu a vitória a Josafá, numa hora tão caótica, numa hora tão triste, por que não dizer tão afrontada da vida dele, tão afrontada, assim, querendo humilhar, ridicularizar, tirar a fé dele em Deus. E comigo faz e com você a mesma coisa. Não olhe para os opositores, não olhe para as línguas mentirosas, aqueles que querem defamar a mim e a você. Não, deixa com Deus. Se estão fazendo isso conosco, é sinal que a gente está no caminho certo. Porque fizeram tudo isso com Jesus e comigo e contigo. Não vão fazer o quê? Eu só tenho pena de quem faz isso, né? Porque sabemos que o preço é alto. Mas vamos orar um pelos outros, por aqueles que tentam nos fazer o mal, deixar com Jesus e a vitória. Quem vai conceder a mim e a você é Ele. Amém? Segundo Crônica 20, do verso 1, louvado seja Deus, Deus é tremendo, até o verso 32, e andou. Jesus é lindo. Vamos falando? Vamos ouvindo? Sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Sempre tem alguém para pelejar contra mim e contra você, não é verdade? Veja que com o rei não foi diferente. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar em Igede. Sempre vem alguém para nos afrontar, para nos humilhar, para nos caluniar. Mas o segredo é adorar. O segredo é não se preocupar com isso, e se preocupar em fazer a vontade do Senhor, e se preocupar em cada dia lutar para melhorar nossa conduta com Cristo. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e pregou jejum em todo Judá. Está vendo o segredo? Ele temeu. Claro que qualquer um teme, adoece, fica triste, mas ele pregou jejum a todo Judá, com todo o seu povo. Está batalhando com jejum e oração? E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Veja que eles se juntaram para pedir socorro ao Senhor. E todos foram buscar o Senhor. O segredo é esse.
pedir socorro ao Senhor, orar. Está triste, angustiada? Continua adorando. Não vê saída? Continua adorando. Tem te afrontado? Continua adorando. Tem falado de ti? Continua adorando. Beta a enfermidade, o médico disse, não tem mais jeito. Ele vai fazer a parte dele, os procedimentos na área da medicina, mas continua adorando. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá se pôs em pé na casa do Senhor. Temos o dia da gente adorar o Senhor na casa dele, mas continuamos com a mesma adoração na nossa casa, porque Deus não muda e é continuidade sempre. No dia que temos que estar na casa do Senhor, temos que estar lá. Aqui Josafá estava na casa do Senhor, mas na nossa casa o posicionamento é o mesmo. Adorar, louvar, numa grande necessidade, jejuar. E aquilo que você pode fazer, vamos fazer. Mas o que a gente não pode, a responsabilidade já é dele. Amém? E disse, veja que oração linda Josafá faz ao Senhor. Isso é uma motivação, isso é um ensinamento para mim e para você. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominaste sobre todos os reinos das nações? Não há na tua mão a força e potência. Há na tua mão força e potência e não há quem te possa resistir. A oração, ele diz, Senhor, a força, o poder, a grandeza está contigo. Ninguém te pode resistir. É assim que eu e você temos que continuar orando, exaltando, engrandecendo e mostrando a Deus o poder. Ele sabe que ele tem. Mas que a gente possa mostrar tendo convicção e certeza que ele é tudo isso e muito mais. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Ali Josafá fala com o Senhor, Senhor, a gente não somos teu povo, não somos descendência de Abraão, o Senhor não nos deu essa terra, né? Mas sempre tem aquele para querer destruir, pegar o que é meu e é teu. Mas nós temos um grande advogado que é Cristo. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele estava dizendo que os antepassados dele falaram a Deus, Senhor, se alguma tristeza, alguma angústia, alguma perseguição vinha a nós, diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. O nome de Deus está na minha vida e na tua. O nome de Deus está na nossa casa. Por quê? Porque é o Deus que a gente adora, é o Deus que a gente serve. Então o nome dele anda conosco. A presença dele anda comigo e com você. Se você tem convicção do seu caráter, da sua comunhão com Cristo, Satanás só tem dois trabalhos, levantar e cair. E diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. O Senhor escuta, o Senhor livra. Tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de montanha de Sié, pelos quais não permitiste passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Aquele mesmo povo, Senhor, que no tempo de Moisés o Senhor não permitiu que destruísse eles. O teu povo passou e não fez mal nenhum. Eles agora querem fazer mal a gente. Josafá fez a oração exatamente do que estava acontecendo. Ainda disse a Deus, na época de Moisés, quando o povo passou, o Senhor disse que não mexesse com eles, e o teu povo não mexeu. Mas é este mesmo povo que quer nos destruir. E a gente fala com o Senhor, Senhor, tem pessoas assim, conta a história. Porque às vezes são pessoas que você só quer o bem dela. Eu só quero o bem, mas estão doidos para nos destruir. Mas a gente tem um grande, tem um poderoso.
Eis que nós dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Veja que ele estava contando exatamente o acontecimento ao Senhor. Você está contando o acontecimento ao Senhor, sem mentiras, sem aumentar, porque o Senhor conhece toda a verdade. Mesmo até que você tenha feito algo de errado, conte ao Senhor, porque Ele gosta da verdade. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deixou bem claro que ele não tinha poder nenhum contra aquela multidão. Ele não tinha força, ele não tinha capacidade. Os soldados deles não eram igual daquela potência que vinha para destruir eles. Mas ele disse uma coisa que eu e você tem que dizer. Os nossos olhos estão postos em ti. Os meus olhos e os seus olhos estão postos lá em cima, no autor e consumador da nossa fé. O nosso Deus que nos ajudou, que nos ajuda, que nos dá livramento. O Deus que conhece a minha história e a tua, a nossa luta, nosso trabalho. Ele conhece todas as coisas. Quantas vezes eu já trabalhei tanto no passado, você também. As economias que a gente já juntou, as lutas, suor, Ele sabe de todas as coisas. Mas é bom a gente dizer, olha, Senhor, essa situação assim, o que eu passava e que o Senhor sempre foi comigo. Conte ao Senhor. Aqui ele disse que viu uma grande multidão, mas os olhos deles estavam postos no Senhor. Meus olhos e os seus têm que estar postos diante do grande, do poderoso, do Senhor dos exércitos, do leão da tribo de Judá, que cura a enfermidade, que faz proezas e maravilha. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele, do jeito que fez no passado, ele faz hoje. Não escute vozes ao contrário. Não escute pessoas que estão perto de você, que muitas vezes a fé é para te afundar, dizendo que não vai acontecer. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Anda diante do Deus vivo, porque o nosso Deus fala, ele não é morto, ele é tremendo. E foi esse Deus que Josafá disse, os nossos olhos estão postos em ti. Os meus olhos e os seus olhos têm que estar postos nesse Deus, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças e as mulheres e os seus filhos. Veja que a família toda estava posta diante do Senhor. Fique em pé e de pé. Não negue seu Deus por nada. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Joel, filho de Matias, levita, dos filhos de Asaf. O Espírito do Senhor chegou para responder. Mas quando eu e você ora, quando eu e você louva, o Senhor responde. Pode ter certeza que Ele responde. Ele responde na igreja, Ele responde na palavra, na igreja, no seu quarto, onde você estiver. Porque o nosso Deus fala, é um Deus vivo. Simplesmente esteja com a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E Deus gosta de quem anda com a verdade. É a verdade que vem vitória. É a verdade que tem livramento. É a verdade que o Espírito Santo de Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele falou a Josafá e aquela multidão que estavam todos acuados e com medo diante das afrontas, dos recados de Satanás. E disse, dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó reis, Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A tua peleja e a minha é de Deus. Ele conhece toda a verdade. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é grande e poderoso. Confia, descansa, adora e espera. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe ele pela ladeira de Zim, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. O Senhor disse, vão embora. Ainda deu endereço onde iam se encontrar com eles. Nesta batalha não tereis que pelejar. É a segunda vez que o Senhor fala para mim e para ti. Ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém.
Não temais nem vos assusteis, amanhã sairá ao encontro, porque o Senhor será convosco. Se o Senhor é comigo e com você, Ele está falando na palavra, não tem o que temer, não tem o que se assustar. Pode ser o gigante que for, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Não esquece disso. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor. Ele se prostrou. Está aí o início da vitória. Está se prostrando diante do Senhor? Está adorando, está louvando? Bete, está doendo tanto. Continue orando e louvando, que é a tua guerra. Continue orando e louvando, porque isso é a batalha. Te prostra diante do Senhor, porque Ele já disse, pelejarás por vós. Então descansa, porque quem faz aquilo que eu e você não pode é o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E levantaram os levitas e os filhos de Coatita e os filhos de Coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Eles começaram a louvar. A afronta continuava, o recado veio. Mas quando o Senhor disse, eu estou com vocês, não temas, eles começaram a louvar. Está louvando? Está confiando? Está esperando? A receita é essa. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tocoá. E ao saírem, Josafá pôs em pé e disse, ouve-me, ó Judá, vos moradores de Jerusalém, crede no Senhor, aleluia, vosso Deus, e estarás seguro. Crede no seu profeta e prosperarás. Creia no Senhor, que você está segura. Creia na palavra, que você está segura. O inimigo, ele runge, mas ele não tem dente, não, ele só faz rungir. Porque o Senhor é grande, poderoso. Quem está na nossa frente é o leão da tribo de Judá, que tem a chave da morte e do inferno na mão. A humanidade está aqui na palma das mãos do Senhor. Josafá disse, eu estou dizendo para você o que a Bíblia diz. Creia no Senhor. Louva o Senhor. Aleluia. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que eu louvasse a majestade santa saindo diante dos armados. Diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O rei colocou os levitas na frente e disse, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é benigno. A causa de eu e você não ser consumidas é a bondade e a misericórdia dele. A benignidade dele dura para sempre. Aleluia! Foi o que Josafá disse e é o que a palavra está dizendo. A benignidade de Deus dura para sempre na minha e na tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! E quando começaram a cantar e a dar louvores, veja o que aconteceu. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Israel, que vieram contra Judá e foram desbaratinados. Deus é Deus de guerra. É o Senhor dos exércitos. Lembre-se, guarde no coração e louve. O Senhor criou emboscada. Deus é grande. É o Senhor dos exércitos, é o leão da tribo de Judá. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Sié para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Sié, ajudaram uns aos outros a se destruir. Quem é inimigo não respeita inimigo. Eles se desentenderam e começaram a se destruir entre eles mesmos. A Bíblia diz o quê? Quem faz suas covas nela cai. Josafá estava com o povo quieto. Quem mandou recado para afrontar, para destruir, foi eles. Começaram a se destruir entre eles. Deus cuida do seu povo. Só é seu povo estar na posição que ele quer. Orando, louvando, servindo e dizendo só o Senhor é Deus. Aleluia! Nisso chegou Judá a Atalaia do deserto e olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos que jazia na terra e nenhum escapou. Até o 24. Quando Judá chegou com Josafá, com seu povo só louvando, não pegaram arma, não mataram ninguém, começaram a subir o vale, o deserto, louvando. Como é que está teu deserto? Como é que está teu vale? A Bíblia diz que eles foram, porque o Senhor disse, vai,
E o Senhor não disse o que ia fazer. O Senhor só disse, vá ao encontro deles. Aí eles foram, só louvando. Josafá colocou os levitas na frente e foram dizer. E Josafá disse, a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor. E foram marchando, louvando. Foram para o vale, o deserto. Como é que está o meu vale e o teu? Como é que está o nosso deserto? A receita é louvar. A receita é esperar. Porque esse Deus, a benignidade dele dura para sempre. Eu vou repetir o 24 para você ver o que o Senhor fez. O 23 e o 24. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Sié para destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Sié, ajudaram uns aos outros se destruírem. Quem faz suas covas nela cai. Descansa. Escuta o 24, porque aqui no início, quando o Espírito de Deus falou na igreja, ele disse, vão para o vale, vão. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, Josafá e o povo. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. O que é que você acha desse Deus? Eles não mexeram com ninguém, eles não mataram ninguém, eles só subiram louvando o vale. Fizeram exatamente o que o Senhor mandou. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A ordem do Senhor para mim e para ti é louve, confie, aguarde, espere, porque, irmãos de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus, é Deus que concede a vitória a mim e a você. Então, em nome de Jesus, descansa, porque Ele sabe trabalhar. Amém? Aqui, em Deuteronômio 3, 22, diz, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Não temas, descanse. É Ele que peleja, é Ele que trabalha. Não precisa você xingar ninguém, dizer nada com ninguém, não. Porque o Senhor conhece tudo e todos. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Os olhos dele estão diante dos bons e dos maus. Ele tem uma balança no céu justa que pesa. Amém? E para terminar aqui em Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém? Descansa. Tem convicção da tua vitória. O título é Deus que te concede a vitória. É só adorar. Eu faço como diz aqui Josafá, a sua benignidade dura para sempre. É a benignidade, a bondade, o amor, a fidelidade, a providência, a vitória que vem para mim e para ti do Senhor. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Continua louvando, continua na porta, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com Deus e espera no Senhor. Amém?